E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos aí para mais uma aula da gente, tá certo? Dando continuidade à nossa química orgânica, tá bom? E hoje a gente vai continuar falando sobre as funções oxigenadas, tá, galera? Vou apresentar para vocês hoje mais quatro funçõezinhas naquela mesma pegada da semana passada. Como assim? Vou apresentar a função, dar a característica, tá certo? Ensinar você como é a nomenclatura, como é que você dá o nomezinho dela, e depois, em alguns casos, eu vou mostrar algumas substâncias específicas importantes, tá certo? Que pertencem a determinadas funções, que seria bem interessante você saber algumas características, tá certo? E aí assim a gente vai caminhando na nossa aula, tá bom? Então vamos embora. O que é que de função oxigenada a gente tem hoje, galera? Hoje a gente vai começar falando, na verdade, sobre os aldeídos, tá, galera? O que são aldeídos? Aldeídos são compostos orgânicos que apresentam como grupo funcional, tá certo? A carbonila em um carbono primário, ou seja, ligado a um átomo de hidrogênio. Galera, a gente vai falar agora de grupos que são chamados de grupos carbonilados, tá certo? Então, grupos carbonilados são grupos que apresentam aquela estrutura C dupla O, certo? A depender do que você vai ligar a esse C dupla O, você vai ter uma função orgânica diferente. No caso dos aldeídos, você sempre vai ter o C dupla O ligado a pelo menos um hidrogênio. Então, a gente diz assim, que os aldeídos são caracterizados pelo C dupla O H, C dupla O H, C dupla O H, como tem essas três substâncias aí que você está vendo, certo? Uma aqui está meio escondida, mas dá para ver, né? C dupla O H. Então, toda vez que você encontrar essa estrutura, certo? Que a gente chama de aldoxila, C dupla O H, a gente tem um aldeído, tá, galera? Como é que a gente dá nome aos aldeídos? Vamos embora. Galera, na nomenclatura dos aldeídos, a gente vai proceder igual aos álcools. A diferença é que o álcool ele termina em -ol, o aldeído vai terminar em -al, tá certo? Então, a terminação dos aldeídos é -al, em vez do -ol lá do álcool. Como assim? Vamos lá para alguns exemplos que eu botei na ficha de vocês. Esse primeiro aí, galera. Eu tenho aqui um aldeído que ele só tem um único carbono. É o aldeído mais simples que tem. Então vamos lá, mesma lógica. Cadeia carbônica só tem um carbono. Qual é o prefixo que eu uso? Met, certo? Se você olhar direitinho, não tem mais de um carbono, mas você não encontra ligações duplas nem triplas. Então o infixo é o -an, certo? Então é o met-an. E se ele é um aldeído, termina em -al. Então ele é quem? Ele é o met-an-al. Ou se você preferir, ele é o metanal, tá, galera? Esse metanal ele tem um nomezinho bem vulgar que é chamado de formaldeído. Formaldeído, tá certo? Então, você pode ouvir falar sim nessa nomenclatura daí. Se você está achando essa nomenclatura similar, de fato, tá certo? Esse aí é o principal componente lá do nosso formol, que você já ouviu falar muito, tá, galera? Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ele, beleza? Então tá aí o aldeídozinho mais simples que tem, que é o metanal ou o formaldeído, beleza? Quando a gente vai para esse outro exemplo aqui da direita, eu já tenho um aldeído com dois carbonos na cadeia. Se tem dois carbonos, o prefixo que a gente usa qual é, galera? É o et. Como só tem ligação simples entre carbonos agora, tá certo? O infixo que eu uso que é o -an. E se é um aldeído, termina em -al. Então esse é o et-an-al, ou seja, é o etanal, beleza? Mais conhecido também como acetaldeído. Acetaldeído, você também vai ouvir falar com esse nome, tá bom? Confesso que o nome formaldeído é mais forte no caso do metanal. O acetaldeído não é tão forte no caso do etanol, não, tá, galera? Mas é bom você estar ligado nessa nomenclatura usual que a gente fala. Beleza? Esse aqui de baixo, pessoal, ele é um aldeído que veio do benzeno, tá certo? É um C dupla OH ligado ao benzeno. Nesse caso, a gente vai chamar de benzenal, certo? É o benzenal. Ou se você preferir, você pode chamar de benzaldeído. É um nomezinho
mais vulgar, tá, galera? Benzaldeído. Massa? Se o aldeído ele for mais complicado, mais complexo, aí você vai usar todas aquelas regrinhas que a gente aprendeu antes, tá, galera? De que? Definir a cadeia principal, que é a maior que tiver, que tenha o grupo funcional, que no caso aí é a aldoxila, é o C-OH, que seja a mais ramificada, que passe pelas insaturações, se tiver, tá bom? Tudo que tiver fora da cadeia principal vai ser um radical. Você coloca o nome dos radicais na frente, né? Seguido da posição, obviamente, e depois você dá o nome do composto. Então, bora lá aqui, ó. Se você olhar direitinho, a maior cadeia carbônica que você pode encontrar que passa, tá certo? Pelo grupo funcional, é essa daqui que eu vou colocar de vermelho, ó. Beleza? Tudo que tá fora dela é radical. Então, eu tenho dois radicais iguaizinhos aqui, que são dois radicais metil. Beleza, pessoal? Dois radicais metil. Só que eu preciso numerar, né? Lembra que a numeração agora, na numeração, quem vai ter a preferência é o grupo funcional, tá certo? É o carbono que está lá no C-O. Então, começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho dois metis, um ligado no carbono 2, outro no carbono 3. Aí eu boto 2,3 de metil. Como é o nome desse aldeído aí da cadeia principal? Bom, 5 carbonos é pente. Só tem ligação simples, então é o pentan. Como é um aldeído, é al. Então, pentanal. Então, eu boto 2,3 de metil. Pentanal. Certo? Então, você olhar direitinho, é a mesma estrutura lá dos álcools, galera. Igualzinha, tá, galera? A diferença é que em vez de al, você bota ol. Desculpa. Em vez de ol, você coloca al, perdão, tá certo? Vamos lá. E esse cara daqui, para finalizar, vou definir minha cadeia principal, né? Nesse caso, como tem uma dupla também, a cadeia principal tem que passar pelo grupo funcional e tem que passar pela dupla. Então, rapidamente você percebe que é essa daqui, né? Certo? Vamos numerar a cadeia principal? Bora. 1, 2, 3, 4. E o que está fora dela é radical. Esse é um radical que metil. Certo, pessoal? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um metil no carbono 3. Então, eu boto aqui 3 metil. Certo? Como é o nome desse composto? Vamos lá. Cadeia principal, 4 carbonos. Então, but. Agora tem uma dupla no carbono 2. Então, o but 2 en. Mas não é um aldeído. Então, é o but 2 en al. Então, vai ficar 3 metil but 2 enal. Então, tá aí a nomenclatura. Mais uma vez, mas bem parecido mesmo com os nossos álcools. Tá, galera? Então, tá aí as nomenclaturas dos meus aldeídos, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Nossas cetonas. Talvez esse nome também não seja estranho para vocês, tá, galera? O que são cetonas? Cetonas são compostos orgânicos que possuem como grupo funcional a carbonila, que é aquele C-O, só que ela tem que estar no carbono secundário, ou seja, tem que estar entre dois carbonos. Então, se a carbonila está ligado a pelo menos um hidrogênio, é um aldeído. Mas se ela estiver ligada entre dois carbonos, aí a gente caracteriza como uma cetona. Tá, galera? Então, assim como está aqui embaixo, ó, nessas minhas figurinhas, eu tenho um C-O, tá certo? Ligado a dois carbonozinhos, ou seja, um C-O no carbono secundário. Tá, galera? Então, isso aí que vai caracterizar as minhas cetonas. Tá bom? Como é que a gente vai dar nome? A nomenclatura das cetonas, galera, a gente vai dar com a terminação ona. Então, em vez de ser ol ou al, que caracteriza álcool e aldeído, vai ser ona, que vai caracterizar as minhas cetonas. Então, bora lá para alguns exemplos para você entender aqui como é que é. Vê só. Vê esse cara aqui da esquerda. Esse cara aqui da esquerda, ele é uma cetona, porque tem um C-O, tá certo? Aqui, ó. Entre dois carbonos, estão vendo?
Então, isso aqui é uma acetona sim. E é a acetona mais simples de todas, certo? Vamos no mesmo esquema. Cadeia principal, quantos carbonos tem? Tem 3. Então, o prefixo que eu uso é prop. Só tem ligação simples entre carbonos. Então, eu uso prop-an. E se é uma acetona, eu boto no final a terminação ona. Então, essa aqui é a prop-an, ona. Ou, se você preferir, você pode chamar de propanona, tá certo? Que é a nossa famosa, o quê? Acetona, certo? Aquela acetona que é muito utilizada como solvente, tá? Principalmente de tintas de esmalte, tá certo? É a nossa propanona, tá, galera? Nessa aqui da direita, o que é que a gente tem? A gente tem uma acetona, sim. Só que tome cuidado agora, galera. O C-O, ele pode estar em posições diferentes ao longo da cadeia. Então, eu tenho mais de uma opção para essa quantidade de carbonos aí, no caso 5. Então, vou ter que numerar minha cadeia, tá bom? Então, definindo aqui a cadeia principal, que só é essa, né? Só tem essa, beleza? Eu faço a numeração de maneira que o C-O tenha o menor número possível. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí, como é que fica? 5 carbonos na cadeia principal, pente, certo? Só tem ligação simples, então é o pentan. Só que o grupo funcional, que é o C-O, está no carbono 2. Então, pentan 2 ona. Então, é a pentan 2 ona. Ou você também pode ouvir falar com esse 2 aqui na frente. É a 2 pentanona, tá, galera? Não é muito comum, não. Pentanona. Mas você pode também ouvir falar, tá certo? Nessa nomenclatura. Por que você tem que numerar? Porque se você olhar direitinho, ó, essa daqui de baixo, por exemplo, a posição do C-O já está mais para o meio da cadeia, tá certo? No carbono de número 3. Então, realmente, você tem essa necessidade de numerar, porque se eu mudar a posição, eu mudo o composto. Então, tem que ter um nome diferente. Nesse caso aqui, galera, mesmo esquema. Ó, vou definir minha cadeia principal, que é essa daqui, certo? E vou fazer a minha numeração. Se você olhar direitinho, o C duplo está bem no meio. Então, em relação a ele, tanto faz começar da esquerda ou começar da direita. Mas do lado direito tem uma ramificação. E aí, se você começar da direita para a esquerda, a ramificação vai ter o menor número. Então, é essa aqui a opção que você vai escolher, certo? Então, ficaria assim a numeração. O que está fora da cadeia principal, a gente chama de quê, galera? A gente chama de radical, tá certo? Que é um radical aqui, o que? Metil. Beleza? E aí a gente dá o nome como de costume, bora. No carbono 2 eu tenho um metil, certo? Ligado ao quem? Cadeia principal, 5 carbonos. É a pente. Só tem ligação simples, então é pentan. E o C dupla O está no carbono 3, então é pentan 3 ona. Então é a 2-metil pentran 3 ona seria o nome desse composto daí. Beleza? E galera, quando eu tiver mais de um C dupla O, ou seja, tiver uma cetona dupla, digamos assim, é só você usar aquele prefixo, tá certo? Que indica quantidade, né? Di, tri, tetra, tá certo? Então, se só tiver um C dupla O, eu vou usar a terminação ona. Quando tiver dois, eu vou usar diona, beleza? E aí eu vou dizer qual é a posição dos C dupla O, das carbonilas dentro da cadeia principal. Para isso eu vou ter que numerar ela, né? Então minha cadeia principal tá aqui, ó, galera. Certo? Vou numerar da esquerda para a direita, porque assim as carbonilas vão estar nos carbonos de menor numeração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu dou o nome como de costume. Bora. 6 carbonos na cadeia principal é a X. Só tem ligação simples entre carbonos, então é hexan.
Só que no carbono 2 e no 4 tem as minhas carbonilhas. Aí eu boto assim, 2,4 diona. Então, 2,4 diona. Então, é o nome do meu composto. Hexan 2,4 diona. Tá, galera? Também, se você percebeu, a ideia é bem parecida com os dos aldeídos e bem parecida com os dos álcools, que, consequentemente, é muito parecida com as dos hidrocarbonetos. Então, mais uma vez, galera, o conjunto de regras é sempre o mesmo, tá? Uma função ou outra que vai ter uma particularidade diferente. Beleza? Então, tá aí a nomenclatura de algumas cetonas para você entender como é que deve fazer. Beleza? Vamos agora, galera, falar um pouquinho, tá certo, de algumas substâncias que pertencem a essas funções, as mais famosas, tá bom? Então, eu queria aqui falar um pouquinho de duas. No caso dos aldeídos, disparado, eu queria falar sobre o metanal, galera. Metanal, que é esse aldeído aí mais simplesinho, tá certo? CH2O, certo? Que é o formaldeído. E aí onde é que você encontra muito formaldeído, eu ouvi falar bastante, galera? É na nosso famoso formol, tá? O formol nada mais é do que uma solução, certo? Com mais ou menos uns 30% de aldeído fórmico ou formaldeído, tá? Que tem como principal função, tá, galera? É um seu líquido de embalsamar cadáveres, de conservar, tá, galera? Então, quando você tem algumas peças aí anatômicas, turma de medicina vai ver muito, tá? Você pega lá um coração, até uma pele mesmo, um fígado, enfim, e quer conservar ele para estudo, você mergulha, ou até mesmo um animal, tá certo? Uma cobra, um lagarto, um escorpião, enfim. Você coloca esse animal, essa peça aí, esse órgão dentro do formol, e o formol ele tem a capacidade, galera, de como se fosse plastificar a pele, certo? Ele cria se fosse uma espécie de plástico sobre o tecido, na verdade, que faz com que aquele tecido ele fique protegido da ação dos micro-organismos e aí ele não degrade rapidamente. Tá, galera? Então a principal função, né, a primeira, digamos assim, do formol, né, no caso da solução de metanal, seria essa de conservar peças, tá, galera? Embalsamar cadáveres. Tranquilo? Só que o que acontecia? A galera lá, né, antigamente embalsamava o cadáver, pegava um corpo lá, colocava dentro, tá certo, do formol, e aí com o tempo eles perceberam que todas essas peças aí embalsamadas, com o tempo, independente do cabelo, né, da textura, do tipo de cabelo, com o tempo os cabelos começavam a ficar lisos, galera. Vê que interessante. Então, a partir dessa observação, é, começou-se a utilizar o formol como uma substância que pudesse ser utilizada em tratamentos ou em processo de alisamento de cabelos e talvez, né, depois do embalsamar, essa seja a maior aplicação do formol, tá? Você pode usar metanal, tá certo, em sínteses orgânicas para produzir alguns polímeros, substância, mas essa parte aí de alisamento de cabelos talvez seja bem famosa também, seja porque alguém já tenha feito, tá certo? Você pode ter feito alguma vez, ou conheça alguém, seja porque você já deve ter ouvido falar que é perigoso, e de fato é sim perigoso. Tá, galera? O processo de alisamento de cabelo nada mais é do que você pegar lá o cabelo. O cabelo você é formado, além de outra estrutura, por proteínas, e o que dá o formato do cabelo são as interações entre as cadeias das proteínas, né, as cadeias dos aminoácidos. E aí existem dois tipos de interações entre essas cadeias lá das proteínas, tá, galera? Tem as interações por pontes de hidrogênio pelas bases, tá certo? Pelos grupamentos NH, tá bom? E tem as interações por pontes de sulfeto. São enxofres que se ligam formando uma ponte mesmo entre as cadeias poliméricas lá das proteínas. As pontes de hidrogênio são interações mais fraquinhas que facilmente são quebradas com calor, tá certo? Então elas facilmente são quebradas e facilmente elas são reconstituídas. Então quando você quer alisar um cabelo, você, né, coloca calor, digamos assim, no cabelo, seja por uma chapinha, seja por um secador, seja por ferro, tá, galera? Você já deve ter ouvido falar que alguém deve ter alisado o cabelo com ferro. Uma chapinha nada mais é do que um ferro melhorado, tá? E aí você quebra as pontes de hidrogênio e o cabelo ganha outro formato, tá certo? Através do calor. Tá? Só que do mesmo jeito que as pontes de hidrogênio são facilmente quebradas, elas são facilmente reconstituídas. Então,
com um tempo curto, tá certo? O cabelo voltaria ao formato original, tá bom? Só que as ligações mais fortes entre as bases, tá certo? Entre as cadeias poliméricas das proteínas que você encontra no cabelo, que são as pontes de sulfeto, elas são quebradas pelo formol. Então, o formol ele acelera o processo de quebra dessas pontes de sulfeto. E se elas são quebradas com mais dificuldade, elas são formadas também com mais, tá certo? Dificuldade, tá, galera? Então, quando você quebra essas pontes de sulfeto, você altera de maneira mais permanente o formato, né, do cabelo, tá certo? E aí você tem aí um processo de alisamento mais intenso, tá? Então, o formol ele tem exatamente essa propriedade de quebrar as pontes de sulfeto entre as cadeias poliméricas das proteínas que você encontra no cabelo, e aí você tem aí um processo maior, tá certo? Ou mais duradouro de alisamento, tá, galera? Só tem um problema, o formol, ele é extremamente irritante, tá, galera? Ele é tóxico e ele também já foi comprovado aí que ele tem uma ação cancerígena, então não é muito legal você ficar respirando formol, tá, galera? Ah, professor, então quer dizer que é perigoso lá no laboratório da faculdade quando eu estiver estudando? É tudo uma questão de tempo de exposição, né? Lá no laboratório você tem o formal no estado líquido, tá, galera? Que tá lá o cadáver embanhado, você tá usando máscara, luva, tá, pessoal? Então tem um certo perigo. Quando você vai para um salão, lembre que você tá pegando um produto à base de formol, colocando no cabelo e tá exercendo calor. Quando você exerce calor sobre o formol, ele começa a vaporizar, passa para o estado gasoso e ele é muito mais facilmente inalado por você. Então, se alguém aí já fez um procedimento, ou já ouviu falar, né? Deve ter ouvido falar, ou deve ter percebido que nesse processo você começa a ter os olhos irritados, a garganta coçando, o nariz coçando, tudo isso por causa do formol, tá, galera? Então não é muito interessante. Bom, você tem alguns tratamentos também à base de amônia. A amônia ela abre as cutículas do cabelo para que o produto, né, no caso o formol, ele entre lá com mais facilidade. Então, também o cheiro irritante que você deve sentir ou que alguém já sentiu devido a um tratamento desse pode vir da amônia, tá, galera? Não é legal ficar cheirando amônia, com certeza não, mas digamos assim, é menos ruim do que ficar cheirando o seu formol, tá, galera? Então, se liga aí nessa questão do metanal, que é a solução forma ali o meu formol, beleza? Então vamos embora. Outra que eu queria falar para vocês também que é muito, mas muito famosa mesmo é a acetona, galera. A acetona na verdade é uma solução de propanona. Essa acetona aí mais simples que a gente encontra e a principal aplicação, galera, é como solvente, dissolver substâncias. Seja como solvente de tintas, tá certo? Diversas, vernizes e principalmente, que eu acredito que é o que mais todo mundo utiliza, é como solvente de esmaltes, tá, galera? Você passa no algodãozinho para você tirar o esmalte da unha quando você quer trocar, né, o esmalte, digamos assim. Né? A acetona é um líquidozinho muito volátil, tem aquele cheiro bem característico. Tá, galera? Não é muito bom ficar cheirando, obviamente, mas ele é prejudicial às unhas e ao tecido. Ele gera ressecamento, tá, galera? Então, se você ficar colocando muito na pele ou nas unhas, elas começam a ressecar e não é muito interessante. Ao passo que hoje em dia as acetonas que são vendidas, elas são muito mais uma solução de álcool do que de propanona propriamente dito, tá, galera? Então, cada vez mais as acetonas comerciais, tá, galera? Elas têm diminuído o percentual de propanona em sua composição. Se você prestou atenção, né, cada vez mais as acetonas são menos eficientes em retirar o esmalte, né, galera? Você pode ter percebido. Né? Antigamente você pegava uma acetona, colocava no algodão, passava na unha no instante e tirava o esmalte. Hoje em dia, né, já não é tão simples. Por quê? Porque a proporção de acetona tem diminuído cada vez mais, exatamente por ser prejudicial, tanto à pele como às unhas. Beleza, galera? Então, tá aí a acetonazinha também, interessante saber um pouquinho sobre ela, tá? Da mesma forma pro meu metanal. Show de bola? Vamos embora. Agora vamos falar dos ácidos carboxílicos, tá, galera? Eu acho que de todas as funções, a dos ácidos carboxílicos é a função mais famosa e mais presente aí nos compostos, mais importante, né? Na química orgânica, em provas também. Agora, então a gente fala muito,
tá? Sobre ácidos carboxílicos, certo? Então vamos embora. Como é que a gente caracteriza os ácidos carboxílicos, tá, galera? Ácidos carboxílicos são compostos que possuem como grupo funcional a carbonila, só que ela está ligada a uma hidroxila, tá certo? Formando o que a gente chama de carboxila. É o famoso grupamento C-O, OH, tá, galera? Então, se você encontrar um composto que tem C-O, OH, ou se você preferir essa representação COOH ou ainda CO2H, tá? Você está falando aí de um ácido carboxílico, tá, galera? Então, não esquece, COOH, ácido carboxílico. Como é que a gente dá nome a esses meninos, galera? No caso dos ácidos carboxílicos, é a mesma ideia do álcool, do aldeído, da acetona. A diferença é que a terminação vai ser oico, tá certo? Então, toda vez que você encontrar um composto com a terminação oico, eu estou falando aí de um ácido carboxílico, tá, galera? Por exemplo, olha para esse ácido carboxílico aqui de cima da esquerda. É um ácido carboxílico, é o mais simples que tem, só tem um carbono, certo? Então, qual é o prefixo que eu uso? Eu uso o prefixo met, certo? Só tem ligação simples entre carbonos, na verdade, não tem ligação entre carbonos, né? Só tem um. Então, é o met-an, e se é um ácido carboxílico, é oico. Então, isso aí é o ácido met-an-oico ou ácido metanoico, tá, galera? Então, ácido metanoico. Beleza? Também muito conhecido, galera, como ácidozinho, tá certo? Denominado ácido fórmico, por causa das formigas mesmo, tá, galera? O ácidozinho que você tem lá nas formigas, quando você leva aquela picada, né? Você sente uma queimação, uma ardência, você tem ali a injeção de um pouquinho de ácido fórmico, certo? No seu organismo. Então, chamo isso aqui, ó, de ácido fórmico. Beleza? Então, também aí é uma nomenclatura usual muito, mas muito famosa mesmo. Vale a pena você lembrar, tá, galera? Vamos para esse da direita. Eu já tenho aí um ácido carboxílico de 2 carbonos. Então, qual é o prefixo que eu uso? Et, tá certo? Só tem ligação simples, então é o et-an. E se é um ácido, é o et-an-oico. Então, é o ácido etanoico. Deixa eu botar aqui. Ácido etanoico. Tá certo, galera? Então, etanoico, muito, mas muito conhecido como o que, galera? Como ácido acético. Então, não esquece, pessoal, desse nome. É o ácido acético, tá, galera? Muito, muito famoso lá, presente lá no nosso vinagre. Tá certo? Esse aqui de baixo é um ácido carboxílico que tem 4 carbonos, tá, galera? Cadeiazinha normal. Se é 4, o prefixo que eu uso é but, tá certo? But. Só tem ligação simples, então é o but-an. E se é um ácido, eu termino com oico. Então é o ácido butanoico, tá certo? Ácidozinho butanóico. Se você quiser, você também pode chamar ele de ácido butírico, tá certo? Ácido butírico. Também é conhecido assim. Não é tão famoso como ácido acético ou fórmico, mas você também pode ouvir falar, tá bom? Nesse cara aqui, galera, da direita, vê, agora eu já tenho aí uma ramificação. Se tem ramificação, eu tenho que determinar uma cadeia principal, que tem que ser a maior e tem que passar pelo grupo funcional, certo? Que no caso aqui é o C-O-OH. Na numeração, o carbono do C-O-OH sempre vai ser o 1, porque ele é o grupo funcional. Então começa da direita para a esquerda. E o que está fora da cadeia principal é o que? Radical. Então aqui eu tenho um metil, certo? Então eu tenho o que aqui, galera? Eu tenho no carbono 2, eu tenho um metil, tá certo? Ligado a um ácido de 3 carbonos que só tem ligação simples. Então é o ácido propanóico. Então esse aqui é o ácido, ó, ácido 2-metil, certo, galera?
propanoico. Então, 2-metil propanoico. Beleza? Então, nomenclatura aí bem parecida com as demais que a gente estudou. E esses dois últimos aqui, ó. Esse aqui é um ácido dicarboxílico, então 2 carboxilas, tá certo? A gente bota o prefixo di, e é um ácido dicarboxílico que tem 2 carbonos. Então, como é o nome desse cara? Então, é o ácido, certo? 2 carbonos na cadeia principal, et, só ligação simples, an, e 2 carboxílico, então eu boto dioico. Aí para a fonética ficar legal, eu boto um O aqui, ó, antes do dioico. Então é o etano dioico, tá, galera? Muito conhecido como ácido oxálico, tá certo? Ácido oxálico. Opa, oxálico. Você vai ouvir falar bastante desse nome. E esse último aqui, galera, é um ácido carboxílico ligado ao benzeno, né? Ácido carboxílico de benzeno. Então a gente vai dar o nome como? A cadeia principal, no caso, seria o benzeno, tá bom? Então vai ser ácido benzoico, tá? Então o nome desse aqui é bem simples mesmo, só seria ácido benzoico, tá, galera? Não tem outra nomenclatura aí não para esse cara, tá certo? Então tá aí o nomezinho dos nossos ácidos carboxílicos, bem simples, tá, galera? Igualzinho a aldeído, acetona, álcool, a mesma lógica, a diferença é que você vai botar um oico lá no final, tá certo? Vamos falar agora, galera, de mais uma função, que é a função dos ésteres, tá, galera? Cuidado para não confundir com outra função que a gente já estudou, tá, galera? A gente já estudou os éteres, agora a gente vai estudar os ésteres, tá? O nome é parecido, mas a função é diferente. O que são os ésteres, galera? Ésteres são compostos derivados dos ácidos carboxílicos, onde a gente obtém o éster substituindo um hidrogênio da carboxila por um radical carbônico, um metil, um etil, um propil. Ou seja, no ácido você tem lá o C+O-OH. Para você formar um éster, você tira esse hidrogênio e coloca um radical. Então você sempre vai encontrar essa estrutura C+O-O carbono, tá? Quando você tira o hidrogênio e coloca um outro radical, tá, galera? Então cuidado mais uma vez para não confundir com os éteres. Os éteres são caracterizados, na verdade, quando você tem um oxigênio entre dois carbonos. Os ésteres é o C+O ligado ao carbono, tá, galera? Todos os ésteres, galera, na verdade, a grande maioria, eles são formados a partir do que a gente chama de reação de esterificação, certo? Ou podem ser formados pela reação de esterificação, tá? Essa reação de esterificação é a reação orgânica mais famosa de todas e é aquela que valeria a pena você saber como é que ela é feita, certo? Uma reação de esterificação, ela é sempre assim, um ácido mais um álcool vai dar um éster mais água. Então, todo éster ele pode ser formado pela reação de um ácido com um álcool para dar esse ésterzinho. Tá, galera? Essa reação de esterificação está para a química orgânica, como a de neutralização está para a química inorgânica, certo? Você não pode saber de nada, mas sabe que ácido mais base dá sal e água. Aqui é a mesma ideia, galera. Pode saber de nada de orgânica, mas você sabe que um ácido mais um álcool vai dar um éster mais água. Então lembra aí dessa reação, tá, galera? Esterificação. Ácido mais álcool, éster e água. Bom, como é que a gente dá nome agora para os nossos ésteres? Vamos lá. A nomenclatura do éster, galera, ela é interessante, tá certo? Um pouquinho de nada diferente. Como é que é? Ela vem do nome do ácido que deu origem e do radical que foi ligado àquele oxigênio. Como assim? Como é que você faz a nomenclatura? É simples, ó. Primeiro, pega aqui, depois do O, C+O, do lado esquerdo, tá, galera? Você vai ter o ácido que deu origem a esse éster. Que ácido é esse? Eu vou escrever ele aqui, tá certo? Em laranja. É o HCOOH. Beleza? Esse foi o ácido que deu origem. Como é o nome desse ácido, galera? Bom, esse ácido a gente acabou de ver o nome dele, que é um ácidozinho
de um carbono, tá certo? Que só tem ligação simples entre carbono, então é o ácido que etanóico. É o ácido etanóico. Ou desculpa, ele é o ácido metanóico, tá bom? Metanóico. E aí depois você pega o radicalzinho que foi ligado a esse oxigênio, galera. Como é o nome desse radical aqui, ó? A gente já viu esse radical, um radical de um carbono, que é o radical metil. Ou se você quiser, você pode chamar ele de radical metila, tem problema não, tá bom? Aí o que é que você faz na nomenclatura do éster? Você faz o seguinte, ó. Você pega aqui o nome do ácido, exclui esse termo ácido, certo? E no lugar do ico, certo? Metanóico, você escreve ato, tá certo? Então esse éster daqui, ele é o metanoato. Você segue do termo di e escreve o nome do radical que foi ligado. Então ele é o metanoato de o nome do radical metila. Tá certo, galera? Então esse aqui é o metanoato de metila. Lembra que eu posso chamar esse cara de ácido fórmico? Então, usando a mesma lógica, eu posso também chamar esse cara aqui, ó, de formiato, certo? De metila. Então, os ésteres, na verdade, têm uma nomenclatura um pouquinho diferente das outras que a gente está acostumado. Vamos fazer o seguinte, bora fazer mais um aqui para a gente entender, tá? Para a gente fixar. Como é que você tem? Outro ésterzinho aí, galera. Mais uma vez, ó. Passa aqui um traço, digamos assim. O lado esquerdo foi o ácido que deu origem, o lado direito é o radical. Vamos olhar para esse ácido aqui, ó. Esse ácido é o CH3, C dupla O, OH. Como é o nome desse ácido aqui, galera? Um ácidozinho de 2 carbonos, só tem ligação simples. Esse sim é o ácido etanóico, certo? Etanóico. E o radical aqui embaixo, ó, galera, que foi ligado ao oxigênio, de novo é um radical metil, ou se você preferir, metila. Beleza? E aí como é que a gente procede? Vamos lá. Pega o nome do ácido, exclui o termo ácido, e no lugar do ico, tu escreve o quê? Ato. Então esse cara daqui, ele é o é o etanoato. Etanoato de quê? Etanoato de o nome do radical que você ligou ali ao oxigênio. Etanoato de metila. Beleza? Então tá aí a nomenclatura dele. Lembrando que o ácido metanóico também é conhecido como ácido acético. Então, se você quiser, você também pode chamar, talvez seja até mais famoso, como acetato, certo? Acetato de metila. Então seria a nomenclatura desse meu ésterzinho daqui. Tá, galera? Então, pega o nome do ácido, tira o termo ácido, obviamente. No lugar do ico, do oico, tu bota ato. Então fica etanoato ou acetato. De o nome do radical que tá ligado. Tá bom? Mesmo esquema aqui, bora. Passa aqui um traço, ó. O lado direito, o que é? É o radical. O lado esquerdo, digamos assim, né? O lado do C dupla O é o ácido. Tá bom? Então, como é o nome desse ácido aqui, galera? Que eu vou formar um ácidozinho ligado ao benzeno, certo? A gente chama ele de ácido que? Ácido benzoico. Então, vou botar aqui, ó, ácido benzoico. E o radical agora, ó, ele é um radical de 2 carbonos, tá, galera? Como é o nome desse radical de 2 carbonos? A gente já viu que é o radical etil ou etila. Etil ou etila, se você preferir. E aí, como é que a gente procede mesmo? Pega o termo ácido, esquece ele.
No lugar do ico agora, tu bota o quê? Ato. Então, se era o ácido benzoico, ele vai ser o benzoato. Benzoato de quê? Benzoato de o nome do radical que tá ligado. Então, esse é o benzoato. Benzoato de etila. Então, é assim que a gente vai dar o nome desse meu menino daí, tá bom? Benzoato de etila, tá? E mais um aqui, um pouquinho, digamos assim, complicado, não, tá? Porque a gente vai usar exatamente a mesma lógica, galera. Qual é? Mais uma vez, ó. Passa aqui um tracinho. O lado direito, o que é? Radical. O lado esquerdo, o que é? O ácido. Tá certo? Como é que a gente dá nome aí? Bora. Vou escrever aqui o ácido que deu origem a esse éster. CH3, CH, CH3, C dupla O, OH. Como é o nome desse cara, galera? Ó, eu tenho que numerar aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho aqui um metil ligado ao ácido de 3 carbonos, perdão. Então, que ácido é esse? Como a gente acabou de aprender, ele é o ácido 2-metil propanoico. 2-metil propanoico. E como é o nome desse radical aqui, galera? É um radical metil ou um radical metila, tá certo? Dependendo de como você vai escrever, você usa um ou outro. Então, bora lá. Como é que a gente procede? Mesmo esquema, galera. Ó, esquece o ácido. No lugar do ico, tu coloca o quê? Ato. Então, esse cara daqui vai ser o 2-metil, certo? Propanoato, propanoato de o nomezinho do radical metila, certo? Então, é assim que a gente dá o nome aos nossos ésteres, tá bom, galera? Eu acho que de todas as funções, o do éster é a que é um pouquinho mais diferente, tá, galera? É um pouquinho mais diferente. E aí eu pediria para você prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque éster é um assunto que vem caindo bastante na nossa prova do Enem, principalmente no quesito de reação de esterificação. Então, não me é estranho, não me seria estranho, digamos assim, se alguma questão do Enem pedisse para tu dar um nome de um ésterzinho simples, desses aí que a gente falou, tá, galera? Então vale a pena assim a gente prestar bem atenção, digamos assim, nessa nomenclatura, tá bom? Pega o nome do ácido, tira o ácido, tira o ico, bota ato e escreve lá ácido, no caso aí desse último, 2-metilpropanoato de o nome do radical, tá certo? Que você encontrou ali ligado ao oxigênio. Beleza, galera? Então tá aí a nomenclatura dos nossos esterizinhos, certo? Vamos falar agora de alguns ácidos e ésteres, digamos, que a gente encontra aí mais forte no nosso dia a dia. Em ácido, galera, acho que o ácido acético é o mais famoso de todos, tá certo? Não tem muito o que falar, a não ser que ele seja o principal, na verdade, o ácido que a gente vai encontrar no vinagre, né? Aquela substância, digamos assim, aquela mistura que a gente usa para temperar alimentos. Então, esse nome acético vem de acétum, que vem de azedo, na verdade, por isso que a gente chama de ácido acético. Tá? Ele também é utilizado na produção de perfumes. Tá? Ele é matéria-prima para substâncias, tá certo? Que são encontradas em perfumes. Geralmente alguns ésteres que dão esse cheiro. E também é muito utilizado na produção de alguns polímerozinhos. Tá? Mas eu diria que falou de ácido acético, lembra do ácido do vinagre. Lembrando que o vinagre é uma solução de ácido acético, tá, galera? É água com um pouquinho de ácido acético, 4% em massa, um pouquinho de nada, tá bom? Então, não é ácido acético puro, tá? É só uma solução, beleza? E outros ácidos, tá, galera, que são os mais famosos. Não é um ácido, mas assim, uma classe de ácido que a gente escuta falar muito, principalmente em biologia, que são nossos famosos ácidos graxos, tá, galera? O que são ácidos graxos? Vale a pena a gente falar deles. São ácidos carboxílicos de cadeia longa,
que são dos principais componentes dos lipídios, tá certo? Então você tem aquelas substâncias, né, você tem aquela classe de substância que são os lipídios, você tem muito em biologia, bioquímica, e os ácidos graxos são os principais constituintes dessa classe, certo? São ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, é um ácido carboxílico que tem aquele C-OH, mas a cadeia carbônica tem aí 10, 12, 14, vários carbonos, tá, galera? E aí existe uma gama de ácidos graxos que tem bastante aplicação, digamos assim, na bioquímica, a gente vai encontrar muito. Galera, o interessante, pessoal, né, que os ácidos graxos, né, eles podem ser classificados, digamos assim, em dois, tá certo? São ácidos graxos de cadeias insaturadas, que tem alguma insaturação, pode ser uma, duas, três, né, geralmente duplas ligações, ou pode ser os ácidos graxos de cadeia saturada, ou seja, ácidos graxos saturados, tá? Então, que não tem nenhuma insaturação, é tudo ligação simples, tá certo? O interessante, galera, é que os ácidos graxos, eles não são encontrados de maneira isolada, digamos assim, no nosso organismo, tá certo? Ou em organismos animais, tá certo? Eles são encontrados na forma de triglicerídeos, tá certo? O que são triglicerídeos? Triglicerídeos é uma substância que pertence também à classe dos lipídios, tá? Onde a característica dela é a seguinte: eles são triésteres, são três ésteres numa mesma molécula de ácidos graxos com a glicerina, tá, galera? Lembra que para você formar um éster, você reage um ácido com um álcool para formar um éster. Se você quiser formar um triéster, um triglicerídeo, você tem que reagir um triálcool, que no caso é a glicerina ou glicerol, tá certo? Que é essa aí que é o propanotriol, com três ácidos graxos. Podem ser três ácidos graxos iguais, com a mesma cadeia, ou podem ser diferentes. E aí você vai formar, tá certo? O que a gente tem aí como triglicerídeo, que está aí na tela a estrutura principal. Então, os ácidos graxos, galera, tá? Eles aparecem, tá certo? Na natureza, não de forma isolada, mas geralmente na forma de triglicerídeos. Então, quando a gente está falando, aquela substância ou aquela estrutura é formada por ácidos graxos saturados. Na verdade, não são ácidos graxos. Elas são formadas por triglicerídeos, onde esses triglicerídeos foram formados a partir de ácidos graxos saturados. Tá, galera? Então, é comum a gente falar do ácido graxo, mas na verdade a gente está se referindo ao triglicerídeo que contém aqueles ácidos graxos. Tá? Então, toma cuidado com isso. Tá bom? Os triglicerídeos eles podem aparecer de duas formas, né? Formados a partir de ácidos graxos saturados ou formados a partir de ácidos graxos insaturados. Qual é a grande diferença? Os triglicerídeos formados por ácidos graxos saturados, eles são os principais constituintes das gorduras, certo? Geralmente gordura vem de origem animal. Já os triglicerídeos de ácidos graxos insaturados, eles são os principais constituintes dos óleos, óleo de origem vegetal. Então, gordura sólida, triglicerídeo de cadeias saturadas, ou seja, triglicerídeos formados a partir de ácidos graxos saturados. Falei de óleo, estado líquido, eu estou falando de triglicerídeos formados a partir de ácidos graxos insaturados. Tá certo, galera? Então, mais uma vez, cuidado, tá? Quando a gente, assim, de maneira simples, a gente diz assim, gorduras são formadas por ácidos graxos saturados. Tudo bem, a gente entende. Mas, na verdade, o mais correto é dizer que gorduras são formadas principalmente por triglicerídeos formados a partir de ácidos graxos saturados. A gente diz de maneira simples que óleos são formados por ácidos graxos insaturados. Beleza, tudo bem, a gente vai entender. Mas qual era a forma mais correta de falar? Óleos são formados a partir de triglicerídeos que foram formados a partir de ácidos graxos insaturados. Tá, galera? Então, só toma cuidadozinho aí com essa nomenclatura, porque às vezes num texto, na hora da prova, vem da maneira simples, e aí às vezes você fica confundindo, tá certo? O que está escrito lá, tá? Então preste atenção nessa diferençazinha. Não vai fazer muita diferença no final das contas, mas a depender de como for abordado na questão, você pode se confundir, tá bom?
E aí, galera, por que saturado é sólido e insaturado é líquido? Se saturado é sólido e insaturado é líquido, tem a ver com as interações, tá, galera? Se a estrutura é sólida, é porque as forças intermoleculares entre as cadeias carbônicas ela é mais forte. Se a estrutura é líquida, é porque as interações intermoleculares entre as cadeias é mais fraca. E aí, com essa figurinha aí, você consegue representar. Do lado esquerdo aí, na figura A, eu tenho aí cadeias carbônicas saturadas, onde só tem ligação simples. O que acontece? Quando as cadeias carbônicas elas são saturadas, as cadeias carbônicas elas conseguem se compactar mais, ficar mais juntas, mais próximas, mais coladas umas com as outras. Quando elas se compactam mais, ficam mais próximas, as interações por forças de Van der Waals, elas acabam sendo mais intensas. Eu tenho uma maior quantidade de interações, até por causa da proximidade. Do lado direito, na figura B, eu tenho aí algumas cadeias carbônicas insaturadas, tá certo? Quando a cadeia carbônica é insaturada, a gente apresenta essas perninhas, digamos assim, saindo. Vou falar de maneira bem simples, tá, galera? Essas perninhas aí, essa quebra na linearidade da cadeia, tá, galera? E aí essa quebra, essas cadeias carbônicas mais abertas, entre aspas, fazem com que as cadeias carbônicas elas não fiquem muito unidas, muito compactadas, muito juntinhas. Se as cadeias carbônicas não ficam muito juntas, muito compactadas, as interações são menos intensas, são mais fraquinhas. E se elas são menos intensas, as temperaturas de fusão e ebulição são menores e aí a substância acaba entrando no estado líquido. Então tá aí, galera, uma explicação do porquê saturado sólido e insaturado líquido tem tudo a ver com as forças intermoleculares, tem a ver com a proximidade das cadeias carbônicas, tá certo? Então, não esquece, tá, pessoal? Falei de gordura, origem animal, triglicerídeos de cadeias saturadas. Falei de óleos de origem vegetal, são triglicerídeos de cadeia insaturadas. Beleza? Então tá aí, galera, mais uma aulinha da gente, tá certo? Terminamos aí as funções oxigenadas, tá bom? Com isso a gente quase termina a ficha de número 10, tá? Só vai ficar faltando as funções nitrogenadas, que eu resolvi não colocar hoje também para não ficar muita, mas muita informação. Hoje a gente viu 4 funções, 4 nomenclaturas, 4 características, falou de 4 tipos de substâncias, e é interessante que a gente fixe bem, tá? Esse conteúdo, porque dentre outras coisas, né, estão aí umas das funções mais importantes, que são os nossos ácidos carboxílicos, seguidos dos nossos ésteres. Beleza, galera? Então, até mais, bons estudos para vocês, fiquem com Deus. Lembrando que, né, não deixe de assistir nossas aulas de revisão, né, de nossas tiras dúvidas, na verdade, tá bom? Serve também como revisão, serve também como aprendizado, e aí tá bem legal, tá, galera? A gente tá fazendo muita questão mesmo, tá? Se você também não conseguir ver no horário, vê lá no YouTube, vê lá o videozinho da revisão do Tira Dúvidas, que aí é muito interessante lá pro aprendizado, tá bom, galera? Então, fique com Deus, valeu aí, brigadão, até a próxima, galera. Tchau, tchau.